Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Bom, amados, ontem eu comecei a gravar a lição, os comentários, os meus comentários da lição, e após ter gravado 45 minutos, eu vi que o vídeo estava muito ruim e acabei tendo que excluir. Justamente por causa da luz, luminosidade. Comecei a gravar no finalzinho da tarde, foi quando eu tive um pouco de tempo, e aí eu continuei falando, empolgada, mas eu não percebi que já havia escurecido muito lá fora, já estava realmente de noite, e a imagem ficou muito ruim, embaçada, e eu falei assim, os meus inscritos não merecem uma imagem dessa, vou gravar novamente. Então agora, hoje de manhã, hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 30, eu estou gravando na parte da manhã e vou gravar tudo novamente, não tem problema, sou uma pessoa paciente. Vamos lá? Então, amados, estamos aí na lição número 10, maridos e esposas juntos na cruz. O título já é belo, né? Maridos e esposos juntos na cruz, não tem como dar errado um casamento. Mas vamos cobrir aqui essa imagem. Quem assistiu o vídeo anterior, o que eu postei, sabe por que eu estou cobrindo a imagem, não concorda aqui com essa gravura, e vamos lá. Então vamos direto aqui para o verso para memorizar. Queridos, o verso diz o seguinte, encontra-se em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, maridinhos, esposos, escutem. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e da palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não vou comentar o verso, é um verso muito bonito, mas porque no decorrer da lição a gente vai comentar sobre isso aqui também, Então vamos ficar só com essa parte aí inicial. Maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que amor, meus irmãos! Será que estamos vendo esse amor, nos casais, nos maridos de hoje em dia? Será que os maridos de hoje em dia estão realmente amando de fato as suas esposas da forma que Cristo amou a sua igreja? Bom, vamos aqui para a parte de domingo, onde Paulo nos diz o seguinte. Paulo também convidou as esposas. Tá pensando que é só para os maridos que vem lição? Tem para vocês também, minhas irmãs. Paulo também convidou as esposas a se sujeitar ao marido, como ao Senhor, indicando que falava da submissão da esposa aos seus respectivos maridos. Então a esposa também, ela deve ser submetida ao marido, se sujeitar ao marido, como ao Senhor. O que seria se sujeitar, gente? Se sujeitar, subordinar, conformar-se, com a vontade ali do esposo. Então, hoje em dia, nós temos muitas mulheres inconformadas com a vontade do esposo, O esposo dá o veredito final ali, fala a palavra, ela não aceita, ela não se conforma, ela quer que seja diferente. Minhas irmãs, minhas queridas irmãs, as mulheres devem se conformar aí, com os seus esposos, com a vontade dos seus esposos. Então, a esposa, ela é submissa ao marido, desde que, detalhe importantíssimo, desde que esse homem, esse maridinho, ele também seja submisso ao Senhor, Então, mais à frente aqui, vem a explicação. Por analogia, o marido é o cabeça da esposa. Pronto, gente, não tem o que dizer. O marido é o cabeça, Não vem a mulher querer mandar no relacionamento, não. O marido é o cabeça, ele é o chefe. Sendo que a finalidade da Igreja de Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. Então, a mesma fidelidade, a lealdade que a gente presta, como igreja presta ao Senhor, a Cristo, é a mesma fidelidade e lealdade que a gente deve prestar também aos maridos, E aí a passagem pressupõe um casamento amoroso. Esse é o ponto-chave. Então, a mulher deve se sujeitar ao marido? Sim.
quando esse marido é sujeito ao Senhor, né? E aí tem eu quero abrir um parêntese aqui para um comentário meu, uma visão minha, não que a visão da lição está errada, não, muito pelo contrário, está certa, eu só quero fazer um acréscimo, né? Aí vem dizendo aqui, esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos. Isso é verdade, gente, porque existe muito homem abusivo, é o que mais tem hoje em dia. Homens abusivos, né, com suas esposas, abusivos no casamento. E é justamente por isso que a mulher tem que ser submissa ao marido, desde que esse marido seja submisso a Deus. Mas o que eu quero acrescentar aqui é que hoje em dia também, né, na nossa cultura feminista, tudo é abuso. E eu já estou abusada de ver tanto abuso, eu estou abusada de ver tanta mulher falando de abuso, né? Ai, o meu marido é abusivo, eu vivi um relacionamento abusivo. Gente, eu sou assistente social, né? Não exerço mais a profissão, estou morando no campo, não exerço a profissão, mas eu já ouvi muitas coisas, né? Então, essa coisa de defesa dos direitos femininos, dos direitos da mulher, é algo muito forte, né? No nosso tempo, na nossa atualidade, né? E a gente ouve muito isso, né? De mulheres reclamando de relacionamentos abusivos. Sim, existem muitos relacionamentos que são abusivos, né? Mas colocar tudo como sendo abusivo já é um exagero extremo do feminismo. Como, por exemplo, a mulher, né, casada, está lá no seu celular conversando com outros homens, batendo papo com outros homens no WhatsApp, ou então também ali no Instagram, Facebook, tem contato com outras pessoas, e o esposo não gosta disso, e com todo o direito, né? Ele não gosta e acha aquilo errado e discute por causa disso, né? A mulher acha que isso é um relacionamento abusivo. O meu marido, ele é abusivo, ele não me permite conversar com outras pessoas. Minha querida, se você quisesse conversar com outros homens, não se casasse, né? Então eu não vejo relacionamento abusivo como as pessoas veem hoje em dia. Existe, né? Mas é muito mimimi. Tudo hoje em dia é relacionamento abusivo, né? Eu já vi uma mulher falando que ela, né, colocou um batom muito escuro, um batom vermelho, e o marido dela fez ela tirar o batom, porque senão ele não ia sair com ela, porque estava muito exagerado. Ela achou aquilo um ato abusivo da parte do marido. Nossa, que marido abusivo, gente. Ele pediu para a esposa tirar o batom escuro porque ele achou que estava exagerado. Então, esse é um detalhe, né, que eu queria colocar aqui, né? Hoje em dia há muito exagero nessa questão do relacionamento abusivo, mas ele existe sim. Então eu concordo com a lição, né? Essa submissão da esposa, ela não deve ser confundida com um relacionamento abusivo, né? E é justamente por isso que a irmã White vem nos explicando, preste atenção, maridos, nessa explicação aqui da irmã White. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo se sujeitar a ele, pois ele não é o Senhor e nem o marido no verdadeiro significado do termo. Então, a mulher deve se sujeitar ao seu marido? Sim, quando ele está no Senhor. Por quê? Diz o comentário do Espírito de Profecia. Se esse marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, ele não pode ser o cabeça da esposa. Esse é um detalhe importante. Agora, cabe a nós ter sabedoria, né? O que está sendo aí um relacionamento abusivo ou não. Sabedoria vinda dos céus, né? Então, realmente, o marido não é o cabeça da esposa se ele tiver todos esses defeitos aqui de caráter, né? Grosseiro, rude, impetuoso, egoísta. Gente, o egoísmo, ele está predominando os relacionamentos. Como estou falando aqui, né? O texto é relacionando o marido, né, com a mulher, sendo que, né, é a relação de cabeça, né,
Se ele for egoísta, ele não pode ser um cabeça da família. E o egoísmo, existe milhares e milhares de homens egoístas, né? Ele quer o bem para ele. Ele tem, principalmente se ele trabalha fora e a mulher não trabalha fora. Se ela é do lar, se ela cuida das coisas da casa, da roupa do esposo, da alimentação, cuida das crianças, né? O marido acha que ela é uma à toa. E eu já ouvi gente falando isso. Minha mulher é à toa porque ela não trabalha fora. Isso sim é um relacionamento abusivo. É um homem abusivo e egoísta. Ele achar que o trabalho do lar não é nada. E aí o marido não quer dar um centavo para a mulher comprar nada que ela precise, porque afinal de contas o dinheiro é dele, ele que trabalhou. Isso não é união. União, casamento é união. Isso não é uma união, né? Unir os dois, não tem mais o meu dinheiro e o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. O dinheiro do trabalho do homem é o dinheiro da família, né? Então vamos prestar atenção nisso aí também, meus queridos. Passando aqui para frente, bom, na parte aí de segunda-feira, só um pequeno comentário aqui, né, que é usada essa metáfora aí, né, do casamento, matrimônio, para fazer essa relação, né, aí da igreja também, ligar essa relação da igreja com Cristo, né, com esse relacionamento com Cristo. E é muito bonito. Gente, o casamento é uma coisa linda, tanto é que Paulo usou essa metáfora, né. Imagina, da mesma forma que o marido deve ser com a esposa, né? É a mesma forma que Cristo é conosco, igreja. Da mesma forma que as mulheres devem ser com seus maridos, é a mesma forma que a igreja, o povo de Deus, deve agir com Deus, né? Então, no caso, Cristo ama a igreja como noiva, entrega a si próprio como dote de casamento. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho aqui, sobre o dote de casamento. Antigamente era interessante, né? Tinha um dote, o noivo, ele comprava a noiva, né? Então, ele tinha que ter esse dote de casamento, né? Então, no contexto dos antigos arranjos de casamento, o noivo, ele comprava a noiva com o dote de casamento. Interessante, né? Não, porque hoje em dia existem muitos homens que ele só quer casar com a mulher se ela tiver um bom emprego, se ela já estiver passado em um concurso, se ela ganhar muito bem, para ela não depender do dinheiro dele. E antigamente, o homem, ele comprava, ele ainda tinha que ajuntar um dinheirinho para poder casar, porque ele tinha que pagar o dote de casamento. Como as coisas mudaram, hein? Enfim. Vamos passar aqui já para a parte de terça-feira, rapidamente. O apóstolo, ele usou os costumes e funções do casamento para destacar o relacionamento de Cristo com a igreja. Bonito, né? Para destacar como que deveria ser, né? Como que deve ser o relacionamento aí, como que é o relacionamento de Cristo com a igreja, né? E aí, tem um item aqui interessante que eu queria comentar, que é a preparação para a cerimônia de casamento. Dentro dessa preparação, ali nos povos antigos, né? Dentro dessa preparação, as atenções do noivo, elas continuavam, né? O noivo continuava com suas atenções ali, os seus esforços para santificar e purificar a noiva. É isso que Cristo está tentando fazer com a sua igreja. Ele está se esforçando, meus irmãos, para santificar e purificar a igreja, que somos nós. Que maravilha! Nós vamos aceitar sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E o esposo também, ele batalha aí para santificar a esposa. Afinal de contas, ele é o sacerdote do lar. Bom, já na parte de quarta-feira aqui, o apóstolo mostrou uma lógica para apoiar o amor dos maridos por suas esposas. Que seria o quê? Qual a lógica? O amor próprio. Por quê? Porque ninguém vai odiar o seu próprio corpo. Maridos, ame as suas esposas da mesma forma que você se ame. Cuide dela da mesma forma que você cuida de você. Né? Tem homens que, porque ele trabalha fora, ele compra roupas caras para ele, roupas boas, se veste muito bem, mas não quer dar nada para a esposa, porque diz que a esposa é do lar, não faz nada,
né? Se ela não faz nada, entre aspas, então ela não merece ganhar roupa nova, né? Que fique do jeito que está. E não é assim. O relacionamento deve ser totalmente ao contrário. É como Paulo fala, olha, ninguém vai odiar o seu próprio corpo, né? E se é uma carne só, se você se cuida, você cuida da sua esposa, porque casou, uniu, é uma carne só, né? Se você come coisas boas, a sua esposa também tem que se alimentar de coisas boas. Se você se veste bem, né, consegue comprar suas coisas, a sua esposa também. Da mesma forma que você cuida de você, cuide dela da mesma forma, né? E um marido, ele não vai se ferir. Então, por que ferir a esposa, né? Ele grita com ele mesmo, ele se bate, ele se ataca. Por que então violentar as esposas, né? Pronto, esse é o ponto-chave. Se os homens cuidarem das suas esposas da mesma forma que ele cuida de si, tá tudo certo. É simples assim, né? E isso veio, realmente, Paulo falou isso, numa tentativa de eliminar, né, a dureza, a violência que existia realmente, né, contra as esposas, né? Então, se você não se machuque, não machuque a sua esposa, nem mesmo com palavras. Você profere palavras agressivas contra você mesmo? Não. Então não faça isso com a sua esposa. É a mesma coisa, é a mesma carne. Ele aconselhou o marido a moldar o comportamento, né, em relação à sua esposa, segundo a maneira como ele trata a si próprio e, finalmente, segundo a maneira como Cristo o trata, né? Então, da mesma maneira que você quer ser tratado, trate a sua esposa. Muitos homens, em rodinhas de amigo, falam mal da própria esposa, gente. Ah, que ela não faz nada, a comida dela é horrível. Não. Gente, maridos, jogue no mesmo time da sua esposa. Se alguém falou mal, você que é o esposo, você é o defensor, você é o protetor, vai lá e defenda, né? Acontece muitos atritos entre famílias, né? Às vezes a sogra, né, fala mal, né, da esposa do filho, e o filho vai e faz o quê? Concorda. Meus amados homens, né? Vocês são apaziguadores. Se tem alguém falando mal da esposa de vocês, defenda, porque ela é a sua carne. É como se estivesse falando mal de você. Ai, quinta-feira, gente, o que eu estava falando, uma só carne, modelo para o casamento. Olha só, gente, que lindo. Até grifei aqui. Uma só carne, esse é o modelo para o casamento. Se você vê a sua esposa da mesma forma que você vê a você, então vai dar tudo certo, porque você vai tratar a sua esposa bem, né? Pelo plano divino, o casamento ele é destinado a ser um relacionamento de uma só carne. Presta atenção, gente, é uma só carne. Por isso que o divórcio destroça as pessoas, porque rasga a carne. É como papel, você cola um papel aqui no outro, o papel tá colado, e aí vem o divórcio, você rasga aquele papel, né? Pedaços desse lado do papel vão ficar pregados aqui, e pedaços desse lado também vão ficar pregados aqui, porque não tem como separar totalmente da mesma forma. Então, o divórcio traz duas pessoas rasgadas. É justamente por isso que Deus fala que odeia o divórcio. O divórcio foi criado pelo diabo. Divórcio, diabo. Já até combina, foi ele mesmo. Meus amados, então, esse aqui é um outro detalhe que eu quero colocar aqui. Peço que vocês me compreendam, não quero ser mal compreendida, mas veja bem, é um outro detalhe, não que a lição esteja errada, eu só quero colocar um acréscimo. Olha só, pelo plano divino, o casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne. Uniu, gente, tem jeito, uniu, é uma só carne, com unidade sexual. Preste atenção, com unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual. A parte sexual, ela é espelhada na parte emocional e espiritual. Nem a parte espiritual, né, fica desligada dessa área sexual, né? Por isso que duas pessoas espirituais ligadas a Cristo Jesus, até a parte sexual dela vai ser sadia.
é o que não está acontecendo em muitos casamentos, né? Isso tem sido visto dentro de uma visão errônea. Então, a unidade sexual ela tem que ser espelhada na parte espiritual, né? E aí tem mais abaixo o comentário termina dizendo o seguinte: em nosso mundo pós-queda, a exploração, peguem esse ponto, a exploração desenfreada do relacionamento sexual entre homem e mulher revela o quanto a ideia de que a união sexual representa a subjugação da mulher está profundamente enraizada nas culturas modernas. É verdade, né? Mas eu quero explanar um pouquinho mais sobre isso, porque eu também acho um exagero algumas coisas. Da mesma forma que eu falei do abuso sexual, do abuso no relacionamento abusivo, ele existe? Existe, mas hoje em dia tudo é abusivo, né? Ai, ele não deixou eu conversar com o meu melhor amigo, abusivo esse homem, tudo é abusivo, né? Então, é um outro detalhe que eu quero colocar aqui pra gente explanar um pouco melhor esse assunto. Então, tá, beleza. Tá falando da exploração. Gente, nós estamos falando de um casal, não é exploração sexual aí mundo afora, é casal. Então, se é casal, tá casado, tá unido, há sim a parte sexual. E é super normal, ela existe, gente, né? E aí, na nossa modernidade, vem se levantando aí questionamentos, né, de que tem muitos homens que são abusivos e vou direto ao ponto, né? Tem mulheres que chegam a dizer que está sendo estuprada pelo próprio marido. Estuprada pelo próprio marido. Mas tu não é casada, mulher? É um estupro, a relação sexual é um estupro. Se a mulher não quer, é porque é um estupro, né? Ela não tem que querer toda hora. Tá, tudo bem, não tem que querer toda hora. Mas eu vou dizer algo que acontece e acontece muito. Eu tô quase... Não quero ficar careca. Eu ia falar que eu tava careca de saber, mas não, pela misericórdia. Fico com os cabelos brancos, mas não careca, né, gente? Olha, acontece muito em nosso meio. A mulher, a esposa, né? Impetuosa, geniosa, querer, né, de alguma forma punir o marido por algo que ele não fez, da maneira que ela queria, por ele não ter comprado algo que ela queria, por ele não ter levado ela na viagem que ela queria. Então essa esposa puniu o marido, né, privando da relação sexual. Isso é um erro por parte das mulheres. Porque se é casado, os dois têm direito. Tudo bem que vamos lá, né? Existem homens que são tão carnais que realmente não tem a parte sexual ligada na espiritual. Isso é uma outra complicação também, que o homem acha que de hora em hora a mulher tem que estar disponível, né? A esses homens eu diria, vai procurar uma enxada para capinar um quintal o dia inteiro, né? Que você ganha muito mais. E aí você vai ter um relacionamento sexual saudável. Agora, há mulheres que elas realmente privam dias e dias para punir o homem por algo que ele fez, que ela não gostou, e cheia de mimimi, ela priva o homem também do relacionamento sexual. E aí, se há uma certa insistência, ela diz que ela foi estuprada pelo próprio marido, né? A essas mulheres eu diria, vai caçar também uma roupa para lavar, né? Ao invés de ficar colocando caramiolas nas cabecinhas de vocês. O inimigo ele atua dos dois lados, por isso que tem que ter equilíbrio, tanto o homem na área sexual quanto a mulher também. Equilíbrio, meus irmãos. Então, quando o sexo está espelhado na parte espiritual, não tem como dar errado. Bom, esse era um detalhe que eu queria frisar aqui também, né? O casamento é enaltecido a ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Que coisa bonita, hein? O casamento ele é enaltecido quando ele é comparado, né? Ao ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a igreja. O relacionamento de Cristo conosco, igreja, é lindo demais, gente. Você já pensou se todo relacionamento humano fosse dessa maneira? Parte de sexta-feira aqui, finalizando, Ellen G. White constantemente instava
né, instava os cônjuges a deixar de tentar controlar um ao outro. Isso também é muito importante, porque existem muitos relacionamentos que o homem ele tenta controlar a mulher e a mulher também, né? O que eu acho ainda mais feio é a mulher tentar controlar o homem, porque se o homem é o cabeça, é aquela mulher que ele quer controlar o homem em tudo, até na frente das pessoas. É muito feio, né? Já viu criança pequena? Adulto também faz isso, mas já viu criança pequena? Quando a pessoa está contando uma história, a criança... Ah, não foi assim que aconteceu. Não está respeitando os adultos. Ah, não foi assim, você está contando errado. Mentira, né? Tem casal que faz isso. O marido está contando uma história e a mulher fala para ele assim, não foi assim, você está contando errado também. Gente, não faça isso. Você achou que a história não foi assim, você conversa com ele em casa, olha, você contou a história, mas não era bem daquele jeito não. Não fica desmentindo o seu esposo na frente dos outros. E o marido também é a mesma coisa. Não, é horrível, gente, isso é horrível. Então a irmã White nos diz, né, que ela insta os cônjuges a deixar de controlar um ao outro. Ninguém controla ninguém, gente. Olha, às vezes a gente quer impor os nossos desejos e as nossas vontades, né? E isso não dá certo, né? Com o tempo a gente amadurece e a gente começa a ver erros que a gente cometeu na vida. Gente, realmente, olha o que eu tô lendo, isso aqui tá errado. Então, minhas irmãs, se passaram por essa parte da lição aqui, meus irmãos, se passaram por essa parte da lição aqui, tome para si. Então, não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Então, se você tentar impor toda hora os seus desejos ao seu cônjuge, o amor vai acabar. E aí a mulher fala, ai, meu marido deixou de me amar, eu não sei por quê. Não sabe por quê? Muitas vezes você era uma mulher que ficava se impondo os seus desejos o tempo todo para o seu marido, né? Olha o conselho para os maridos, olha só. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Oh, maravilha! Se toda a família agisse dessa maneira, se todos os esposos agissem com suas esposas dessa maneira, sendo bondosos, pacientes, meus irmãos. A mulher tá demorando aí um pouquinho para se arrumar, para ir pro culto no sábado de manhã, tá lá arrumando os cabelitos, demora um pouquinho, o irmão já é carequinha, não tem cabelo para arrumar, então é rapidinho, é só se vestir e tá pronto. A mulher não, ela vai arrumar os cabelinhos ali para ir bonitinha na igreja, tem que ir alinhada, não vai chegar descabelada, né? Então tenha paciência ao esperar a sua esposa se arrumar, né? Agora, minhas irmãs, também não vai ficar 3 horas se arrumando, porque não é um desfile de beleza que haverá na igreja, é um culto ao Senhor. Bom, a Bíblia claramente afirma que o marido é o cabeça da família. Isso aqui a gente já falou um pouquinho atrás, né? Um pouquinho antes. Ele é o cabeça da família, as mulheres têm que ser submissas, mas se esse marido for submisso ao Senhor. Porque a irmã White completa aqui dizendo que a inteira submissão deve ser somente a Jesus Cristo. Beleza? Então, eu tenho que ser submissa ao meu marido, ele tá pedindo para eu ir para os bares com ele e tal, mas eu sou submissa, agora eu vou ter que frequentar os bares. Não, né? Então, ela deve ser submissa a partir do momento que o marido também é submisso ao Senhor, né? Eu finalizei a parte da lição, da lição mesmo, mas agora eu quero ir para os comentários da irmã White, né? Que é a parte que eu mais amo. Bom, já iniciando aqui na parte de sábado, né? A irmã White vem dizendo o seguinte: do homem, Deus fez o quê? A mulher, para ser-lhe companheira, ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. Queridas irmãs, estão vocês sendo uma companheira, jogar no mesmo time do marido, sabe? Não é achar alguém falando mal e você chega lá lascando o pau também, não, sabe? Defende seu marido também, é o seu marido. Então vocês estão sendo companheiras ajudadoras, ajudar o marido, ajudem, minhas queridas, né? E aí diz que a mulher foi feita para o homem para agradá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. Você está abençoando o seu marido? Acorda com ele pela manhã, olha para ele e fala: Deus te abençoe, meu amor.
Você está aqui para isso. O seu papel é abençoar o seu marido. Ah, Mayra, é muito fácil você ficar falando porque você não é casada. Ah, tudo bem, gente, né? Eu tô dando conselhos que estão escritos, né? Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas não é por eu não estar casada que eu vou dar conselho errado para vocês, minhas irmãs. Eu tô falando coisa boa, coisa boa. A Cate, né? Conselho é muito bem-vindo na multidão de conselhos a sabedoria. E além do mais, o conselho que eu tô dando é conselho inspirado, porque tá escrito. Eu só estou transmitindo a vocês. Sigam que vai dar tudo certo, hein? Vai dar bem. Então, minhas queridas irmãs, alegre o esposo de vocês. Encoraje ele, né? Às vezes o homem, né? Um exemplo, o casal vai para o campo, o homem nunca plantou nada, não conhece nada de campo, e eles estão ali na lida, batalhando os dois, não sabe o que fazer direito, muito bem no campo. Aí o marido vai, olha, eu vou plantar umas mandioca aqui. Ah, tu sabe plantar nada, com esses bracinhos finos seus, só quero ver o que você vai fazer. Não vai nascer uma, você não sabe plantar? Tem que arrumar alguém para plantar, tem que pagar alguém para fazer esse serviço, você não sabe não, você nunca fez isso? Gente, minha querida, não derruba o homem assim não, o homem tá tentando, tudo bem, ele não sabe nada da terra, mas deixa o homem tentar, minha filha, encoraja aí o seu homem, né? Ô, meu amor, você vai plantar mandioca, por mim dá uma achada aqui, vou ajudar agora, vamos lá plantar essa mandioca e eu tenho certeza que em nome de Jesus vai ser a melhor mandioca que a gente já comeu. Minha irmã, anime seu marido, não derruba ele do cavalo não, minha irmã. E por sua vez, vamos falar agora dos maridinhos também, né? Sendo-lhe ele, por sua vez, o marido, um forte ajudador. Meu irmão, você é um forte ajudador, não deixar de preguiça também, porque eu vejo muito homem deitado no sofá esperando a mulher fazer tudo. Tem homem que ele nem trabalhar ele quer, sendo que ele é o chefe da família e o sustento deveria vir dele. Sabia que tem muitas mulheres que sustentam a casa? Tá tudo virado mesmo, né? Bom, todos os que se casam com um santo propósito, o propósito que você casou foi um propósito santo? Hoje, você aí que está namorando, né? Você está pensando em casar. Se você se casar com um santo propósito, né? Que vai acontecer? O marido, ele para conquistar dentro do santo propósito. O marido, realmente para conquistar as puras afeições do coração da esposa e a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. Esse sim preenche o propósito de Deus para o casal, né? Então o marido, ele é para conquistar as puras afeições do coração da esposa. Tem marido que ele é tão rude, tão grosseiro, que é um coice todo dia. Dessa maneira, ele não consegue conquistar as afeições do coração da esposa, né? Então a mulher ela vai perdendo a afeição por ele, né? Então um coice todo dia ninguém aguenta, gente. Então o marido ele deve conquistar as puras afeições da esposa. E a esposa o quê? Ela vai abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo. Eita, meus queridos irmãos, se você quer ter o caráter aperfeiçoado, aí você vai ter que receber isso da sua esposa, né? Porque ela vai estar tentando aí abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo. Ah, mas meu marido ele é um mau caráter e tal. Minha irmã, eu acho que você está trabalhando mal aí então, né? Porque aqui está falando, né? Que a esposa ela é para abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo. Então é seu papel aí tentar abrandar aí, amansar a fera, minha irmã. É o seu papel. Não casou, uniu? Ah, tá falando aqui, Espírito de profecia, que a esposa vai abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo. Cristo, ele honrou a relação matrimonial. A relação matrimonial é uma relação honrada, não é essa avacalhação que o mundo tem nos mostrado. É uma relação honrada. Quantas piadinhas falando mal de casamento. Ah, você é enforcado amanhã. Não casa não, meu irmão. Se tem essas piadinhas, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Se tem essas piadinhas contra o casamento, é melhor nem casar, né? Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também um símbolo entre ele, a união dele, Cristo, e os remidos. E aí, lá em Cantares 4:7 diz o seguinte, né? O esposo falando para a esposa, imagina, você é toda linda, minha querida, em você não há defeito.
É a sua esposa, querido irmão, que você tem que elogiar. O que temos de homens olhando para outras mulheres e elogiando, olha o cabelo tão bonito daquela mulher, olha, o homem casa com a mulher do cabelo liso, aí acha bonita a mulher de cabelo cacheado. O outro casa com a mulher de cabelo cacheado e fica eternamente elogiando a mulher de cabelo liso. Meu irmão, por que tu casou com a mulher de cabelo liso se tu gosta da mulher de cabelo cacheado? Então, casou, elogie a sua esposa. Da mesma forma, assim é que Cristo, né, vai tratar a sua igreja. Então, esposos, tratem bem as suas esposas, elogiando ela. Olha só, em você não há defeito. Hoje em dia, muito pelo contrário, o homem só olha os defeitos da mulher, né? Enquanto que o amor aí cobre uma multidão de pecados, né? Então o amor vai cobrir os defeitos, né? Casou, tampa o zoinho agora para os defeitos e olha as qualidades que você vai se dar muito, vai viver muito mais feliz. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais afetuoso e sagrado de todos da terra. O vínculo familiar dessa união é sagrado, meus queridos. Foi designado para ser uma bênção à humanidade. A sua família é uma bênção? Tem sido uma bênção para a humanidade ou uma maldição? E assim ocorre sempre que o pacto matrimonial é firmado de forma inteligente. É aí que está a chave do negócio. O pacto matrimonial, ele tem que ser firmado de forma inteligente, não é de forma inteligegue, não. Façam boas escolhas. Aliás, permita que o Senhor escolha para vocês. Bom, e se, né, dentro dessa união inteligente, os dois, né, tiverem consideração, considerarem as suas responsabilidades, vai dar tudo certo. Quer dizer, hoje em dia a mulher ela não sabe mais a responsabilidade dela. Ela tem responsabilidade de cuidar do lar, do marido, do esposo, né? E o homem, ele tem a responsabilidade de trazer o sustento para casa. Então, há uma certa controvérsia hoje em dia em relação a isso, né? Com essa questão do feminismo, que a mulher também sai para trabalhar fora, e direitos iguais. Direitos iguais? O homem é diferente da mulher, direitos iguais, tem que ser tudo igual. E daí surgiu a calça feminina, né? Ele usa calça, eu também vou usar, direitos iguais. Então, cada um tem que estar consciente da sua responsabilidade, fazer uma escolha inteligente. O espírito que Cristo manifesta para com a sua igreja, é o que os cônjuges devem manifestar um para com o outro. Se amam a Deus acima de tudo, se amarão mutuamente no Senhor, tratando com quê? Cortesia, ferindo as mesmas notas. As mesmas notas. Será que vocês estão aí, né, tocando a mesma música, a mesma nota? Tem um que tá no... Às vezes tem casal que um tá no Fá, o outro tá no Ré, né? Ou muito mais longe. Gente, a mesma nota. Joguem no mesmo time. Defenda o seu cônjuge. Vocês são uma carne só, né? Em sua abnegação e sacrifício mútuos serão uma bênção para o outro. Tá pensando que não vai ter sacrifício no casamento? Ai, que amor, que estrelinha, que coraçãozinho. Gente, tirem tantos coraçõezinhos e estrelinhas da mente. Vamos para o mundo real. Vai ter sim abnegação e sacrifício, né? E se tanto o homem quanto a mulher abnegar de muitas coisas e se sacrificar um pelo outro, o casamento será uma bênção. Quantas perturbações e quanto pesar e infelicidade seriam poupados se os homens e também as mulheres continuassem a cultivar a consideração, a atenção e bondosas palavras de apreço e pequenas cortesias da vida. Como teríamos muitos casamentos mais felizes, né? Se aquela mesma consideração, aquela mesma atenção, aquelas palavras bondosas que existiam no início do relacionamento continuassem existindo após o casamento, né? Então isso deve continuar. E a gente tem que nutrir, né? Os casais, eles têm que nutrir essa atenção, né, de amor um para com o outro, até mesmo após o casamento, né?
E aí a irmã White comenta que se isso acontecesse, essas cortesias continuassem, né, essas atenções continuassem, ela diz, teriam em si mesmos um pequeno mundo de felicidade. Você quer ter um mundo de felicidade dentro da sua casa? Porque muitos esposos não aguentam chegar do trabalho e saber que aquela mulher rabugenta está esperando ele. E aí ele prefere sair com os amigos e ir para um outro lugar. Porque a casa dele não é um mundo de felicidade. Por que muitas mulheres também às vezes querem sair com as amigas para não ter que ficar em casa com o esposo e com as crianças? Porque a casa dela não é um mundo de felicidade. Mas vocês podem ter esse mundo de felicidade. Como? Se voltarem a cultivar as pequenas atenções, as palavras bondosas que existiam no começo do relacionamento. O Senhor constituiu o marido como o cabeça da mulher para ser-lhe protetor. Meus homens, meus irmãos, homens do Senhor, vocês são os protetores, né? Protetores é o homem que protege a família, é o homem que protege a mulher, da mesma forma que Cristo protege a sua igreja. Que cada esposo que alega amar a Deus estude cuidadosamente as orientações de Deus quanto à sua posição. Os homens, eles não estão sabendo mais qual é a posição deles. E a irmã está falando, estudem, meus irmãos, estudem sobre a posição de vocês dentro de um casamento. A autoridade de Cristo, ela é exercida como? Porque tem não, é o que mais a gente ouve o homem falando. Porque a mulher tem que ser submissa. Eu sou o cabeça, o homem é o cabeça. Ok, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aí vem falando que a autoridade de Cristo, ela é exercida como? Com sabedoria, com toda bondade e mansidão. Então uma pessoa com autoridade, ela não tem que ser uma pessoa grosseira, bruta, né? Não é. A autoridade que Cristo exerce com sua igreja é com sabedoria, com toda bondade e mansidão. Dessa mesma forma, o marido deve exercer, né, essa sabedoria, essa bondade e essa mansidão com a sua esposa. Pela graça de Deus, vocês poderão ter êxito em fazer um ao outro feliz, como prometeram no voto matrimonial. Mas é muito difícil, eu tô casada há 40 anos, a minha vida... Tem gente que depois de casado, 40 anos de casado, ainda tá falando de divórcio, gente. 40 anos é muita coisa, né? E aí a irmã White vem falando, né? Como é que você pode vencer, gente? Tem tribulações dentro do casamento? Tem, porque o inimigo tá atuando. O que o inimigo quer? Que aconteça divórcios, divórcios e divórcios, porque Deus odeia divórcio. O inimigo, o diabo, o inimigo das almas, Satanás, o anjo das trevas, ele quer ver a desgraça das famílias. Não permitam, meus queridos, que essa desgraça chegue até a família de vocês, né? Então, pela graça de Deus, vocês podem ter êxito em fazer um ao outro feliz. Ele não me faz mais feliz, eu também não consigo fazer esse homem feliz. Mas pela graça de Deus, vocês podem conseguir. Não é vocês sozinhos, é pela graça de Deus. Meus irmãos, o que nós não podemos conseguir pela graça de Deus, a palavra tem poder, creia nisso, isso pode acontecer. Você pode voltar a ter uma família feliz. Insista, persista, meus queridos. O coração natural deve ser submetido e transformado. Aí a chave, né, do negócio tá aqui também. O coração, não consigo, tal. Gente, devemos se submeter à vontade de Deus. E aí o coração natural, né, que ele é submetido à vontade de Deus, ele será o quê? Transformado. Aí o amor vai reinar. Bom, aqui eu vou fazer um pequeno comentário. A irmã White vem dizendo o seguinte: não é vontade do Senhor que abdiquemos de nossa individualidade. Eu não vou entrar no contexto geral aqui para não ficar muito longo, que já está, né? Mas olha só, gente, não é vontade do Senhor que abdiquemos da nossa individualidade. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, não é porque vocês estão casados que o outro não tem mais individualidade. A nossa individualidade, ela deve ser mantida.
a minha individualidade no meu momento com Deus, né? Então, existe um marido que, vamos supor, o marido ele quer atenção 24 horas, mas a mulher ela precisa ter um momento dela com Deus. Aquilo ali é a individualidade dela. Ela vai ter um momento seu com Deus. Então, existem momentos, né, que a pessoa vai ter a sua individualidade e a gente não deve abdicar da nossa individualidade. Eu queria dizer que individualidade não é o mesmo que privacidade. Porque eu vejo casamentos destruídos, né? Por conta de pessoas com tantas coisas privadas. Olha, você não... Vou dar um exemplo aqui, vou chegar logo no ponto que já está muito longo, o tal do celular, né? Casais colocando senha no celular. A mulher jamais pode ver o que está no celular do marido e o marido jamais pode ver o que está no celular da esposa. É muito estranho, gente. Privacidade, se você casa, se você é uma carne só, não tem algo privativo. Por exemplo, hoje eu vou sair para um lugar que eu não vou levar minha esposa. Como assim, né? Você está pregado nela, está colado nela, é uma carne só. Existe algum lugar que você frequente que não possa levar a sua esposa? Por quê? Vão ter conversas inadequadas ali, né? Então não existe. Isso é uma visão minha, tá, gente? Vou colocar aqui, é uma visão minha. Não existe uma privacidade, né? Existe sim a individualidade. Agora, ficar com coisas privativas, eu vou dar logo uma dica aqui. Você, mulher que não é casada, né? E homem também, né? Eu digo principalmente mulher porque, não sei, acho que acontece mais, né? Mulher, você não é casada, você tá começando, iniciando ali, conhecendo uma pessoa, tá já em um relacionamento e tudo, você tocou no celular desta pessoa e a pessoa deu um pulo para trás e tomou o celular de sua mão. Deixa eu te dar um conselho, sai fora, correndo, não volta a ver essa pessoa mais nunca. É óbvio que tem coisas erradas nesse aparelho, é o que mais tem, minhas queridas. A pornografia anda espalhada em nosso meio, devastando os nossos homens. Então pule fora, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, casamento não é remédio para pornografia. Existem homens achando que eles vão se curar da pornografia quando eles encontrarem uma boa esposa. Mentira, isso não é verdade. Vocês vão estragar a vida de uma mulher. Isso que vai acontecer. Então, viu alguma coisa assim, né? Porque se a pessoa não tem nada a esconder, o celular dela é aberto. Ela não tem conversinhas com segundas intenções com outras pessoas, né? Se a pessoa é focada, uma pessoa espiritual, ela jamais vai esconder o celular de outra pessoa, né? Da sua esposa, da sua namorada, não vai. Então, escondeu, sai fora, correndo e nunca mais volte a encontrar com essa pessoa, porque tem coisas erradas. Eu vou contar um caso que aconteceu. Um homem, uma vez, conversando comigo, eu fui no casamento desse homem, eu fui no casamento dele, ele falou assim: Mayra, eu passei 10 anos sozinho, 10 anos, sem namorar, sem me relacionar com ninguém. Todo mundo rindo de mim, falando um monte de coisa, eu não estava nem aí, porque eu precisava me curar da pornografia e da masturbação. Eu precisava me curar, né? Então não é o casamento que cura essas lástimas. Quem cura é Deus. Então o homem ele tem que ser curado antes de casar, porque senão ele vai destruir a vida de uma mulher e a própria vida também. Bom, já na parte... Estamos quase finalizando, gente. Na parte de quarta-feira aqui, comentários da Irmã White, ela diz o seguinte: o próprio Deus, ele deu a Adão uma companheira. O que eu queria comentar aqui? Vou ler de novo, ver se vocês adivinham aí qual vai ser o meu comentário. O próprio Deus, ele deu a Adão uma companheira. Foi Deus que deu. Para de procurar, pelo amor de Jesus Cristo. É um monte de homem procurando uma mulher. É um monte de mulher procurando um homem. Quando vem de Deus, Deus dá. Deus dá. Ele, né, faz acontecer situações para as pessoas se conhecerem. E aí ele vem e dá, né? Então não procurem, porque Deus dá. O próprio Deus deu a Adão uma companheira.
Mais à frente a irmã White fala, digno de honra seja o matrimônio. Tá lá em Hebreus 13:4. A gente já falou isso aqui, né? Mas vale a pena. Digno de honra, honre o casamento de vocês, meus queridos. Honre, porque ele é digno de honra. Quando os princípios divinos, eles são reconhecidos e obedecidos. Não basta só reconhecer quais são, né, os princípios divinos. Tem que reconhecer e obedecer. Então, quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Por quê que muitos casamentos hoje em dia não são mais uma bênção? Porque os princípios divinos, eles não estão sendo obedecidos. Preserve a pureza e a felicidade do gênero humano, né? Então o casamento, olha que interessante, o casamento ele preserva a pureza e a felicidade do gênero humano. Ele provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Que lindo, hein? Gente, o casamento faz isso tudo? Por que não está acontecendo isso hoje em dia? Porque não estamos obedecendo os princípios divinos. Então o casamento, ele vem aí prover as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Você, no seu casamento, você quer elevar a sua natureza física, intelectual e moral? É só obedecer os princípios divinos. O marido transgride o voto matrimonial e os deveres a ele impostos na palavra de Deus quando ele faz o quê? Quando ele desconsidera a saúde e a felicidade da esposa, aumentando-lhe os encargos e cuidados mediante numerosa descendência. Alguém me corrige se eu estiver errada, porque eu também não sou um gênio, mas eu entendi aqui que são aqueles casamentos que a pessoa tem um filho atrás do outro, né? Tem homens que acreditam que não deve evitar ter filhos, e a mulher tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 filhos. Então a imagem está falando aqui que o marido ele transgride o voto matrimonial e os deveres a ele impostos na palavra de Deus quando ele faz o quê? Quando ele desconsidera a saúde e a felicidade da esposa. Meu irmão, qual é a mulher que vai ter saúde e felicidade cuidando de 10 crianças num mundo destroçado que a gente vive hoje em dia, né? E aí ele desconsidera quando ele faz o quê? Aumenta os encargos, porque realmente os encargos... Gente, cuidar de uma criança é terrível. Eu tô falando de educar. Não é só de criar, não. Cuidar. Eu cuido de uma criança. Eu crio uma criança. Não. Educar uma criança dá muito trabalho. É por isso que hoje em dia nós temos muitas crianças, mas não são educadas. Elas são criadas. E os pais pensam que apenas dá o alimento. Eu tô dando alimento e tô dando roupa. Pronto, eu crio bem meu filho. Realmente você está criando, mas não está educando. Então, se o homem está aumentando deveras, né, aí os cuidados dessa esposa aí, ele está desconsiderando aí a saúde e a felicidade dela. Bom, vemos essa santa ordem quase inteiramente menosprezada, mesmo por professos cristãos. Então, essa ordem aí do esposo, né, dentro do matrimônio, ter consideração pela saúde e a felicidade da esposa, essa ordem aí, ela tem sido menosprezada mesmo pelos professos cristãos. De todo lar cristão, é bonito, gente, esse aqui, vamos prestar atenção, olha só. De todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. Gente, dentro do nosso lar deve resplandecer uma santa luz. Acontece isso no lar de vocês? O amor, ele deve revelar-se em todas as ações. Em todas as nossas ações, o amor deve ser revelado. Deve proceder de toda a relação doméstica, mostrando-se em uma bondade atenciosa, em uma cortesia gentil
e abnegada. Há lares, né? Olha, existem lares em que esse princípio é praticado, lares em que Deus é adorado e em que reina o verdadeiro amor. Olha o que acontece dentro desses lares, meus irmãos, em que a gentileza, a cortesia, né, em que os princípios da Bíblia são aplicados. O que acontece dentro desses lares? Reina o verdadeiro amor. E desses lares, as orações matutinas e vespertinas, elas sobem a Deus como incenso suave, e as suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como orvalho da manhã. Ai, gente, que coisa linda! Gente, que coisa linda! Por que muitas orações não são atendidas? Porque as famílias, elas não têm vivido dentro dos princípios bíblicos. Quando essa gentileza, essa cortesia for aplicada dentro do lar, os anjos vão amar estar dentro dessa casa. E aí o que vai acontecer? As orações matutinas e vespertinas vão subir a Deus como um incenso suave. E aí vai acontecer o quê? Né? As misericórdias e as bênçãos vão descer como orvalho da manhã ao suplicante. Oh, meus queridos, é tudo que as famílias necessitam, desse orvalho da manhã, que são as bênçãos do Senhor. Oh, maravilha, glória a Deus. Se os corações se manifestassem, se os corações se mantivessem ternos em nossas famílias, se houvesse nobre e generosa deferência para com os gostos e opiniões uns dos outros, se a esposa buscasse oportunidades para expressar seu amor pelos atos de cortesias para com o seu marido. Vamos detalhar isso aqui? Olha, né? Se as esposas buscassem oportunidade. Gente, olha que interessante. Não é ter só oportunidade, é buscar. A esposa buscar. Eu vou buscar uma oportunidade aí para ser cortês com meu marido. Busque essa oportunidade, minhas queridas. Então, se as esposas buscassem oportunidades para ser corteses com os maridos, né? E, em contrapartida, os maridos, né, manifestassem a mesma consideração e bondoso respeito à esposa, os filhos participariam do mesmo espírito. Oh, meus irmãos, por que nós temos crianças hoje, né, adolescentes e jovens sem respeito? É porque eles viam isso dentro dos próprios lares, né? Porque existem adolescentes tão depravados, porque eles viam que nos seus próprios lares não existia amor, não existia cortesia entre o pai e a mãe, entre a mãe e o pai, do pai para com a mãe e da mãe para com o pai. E eles crescem com isso. E quando chega na adolescência, né, as mães falam, os pais, né? Eu não sei por que meus filhos estão dessa maneira, tão rebeldes. Foram criados dentro da igreja. Gente, criar o filho dentro da igreja, a igreja não educa. Ela não tem esse papel, não. A função é do pai e da mãe, educar. Então, muitas vezes, né, os pais, principalmente os pais, né, os casais que já têm filhos, têm que ter uma atenção redobrada na maneira que eles se tratam, porque isso vai refletir nos filhos. O verdadeiro amor não é uma forte e ardente e impetuosa paixão. Muito pelo contrário. O que é o verdadeiro amor? Ele é calmo, ele é profundo em sua natureza. Ele olha para além das meras exterioridades, sendo atraído apenas pelas qualidades. É sábio e apto a discernir, e a sua dedicação é real e permanente. A dedicação do amor, ela é permanente. Hoje em dia, eu não sei, né? A questão do real, esse amor, ele tem que ressuscitar nas nossas famílias, meus irmãos, porque eu
Enfim, existe, né? Porque esse irmão fala que há Enoques em nosso meio, existe. Em algum lugar deve haver uma família dessa forma, né? Mas eu vejo muitas famílias que se casam aí realmente por uma impetuosa paixão. Tem homens apaixonados, né? Minhas irmãs, se o homem ele é apaixonado por você, saia fora também. É aquele homem que corre atrás, que ele chora, que ele se humilha, é aquela paixão ardente. Isso não é amor. O amor, ele é calmo. Ele é profundo em sua própria natureza, ele é benigno, ele é suave. Então essas coisas, esses rompantes de paixão, isso só vai levar a coisas ruins. O marido, ele deve fazer com que a esposa saiba que ele aprecia o seu trabalho. Interessante, né? Ou irmãos, né? Elogie aí, fale para sua esposa que você aprecia o trabalho dela. Você chegou em casa do trabalho, né, à noite, viu a casa toda organizada, né? O lanchinho ali, a janta tá pronta, suas roupas passadinhas. Elogie a esposa, fale que você aprecia o trabalho dela, né? Os homens falam assim: mas ela sabe que eu gosto dela. Ela sabe. Fale, custa nada, meu, é só falar uma palavrinha. Então a irmã White fala: o marido ele deve faça com que a sua esposa saiba que você aprecia o trabalho dela, né? E a esposa também deve fazer o quê, minhas queridas irmãs? Respeitar o marido. É tudo que o marido quer, ser respeitado como homem, como sacerdote do lar, né? Isso é uma coisa que as mulheres precisam, né? Reconquistar, né? Reconquistar. Não é essa palavra, né? Voltar a fazer isso, respeitar o próprio marido, porque o respeito acabou. O respeito da mulher para com o homem praticamente acabou. E o homem que não é respeitado, ele também não vai amar uma mulher que não respeita ela, não. Meu marido não me ama. Você respeita ele, minha irmã? Respeita verdadeiramente, da mesma forma que você respeita a Deus, você respeita o seu marido, deve respeitar, aí ele vai te amar. Né? Então é uma troca, gente, é uma troca. Não adianta querer puxar só pro ladinho da gente, não, né? A palavra de Deus tem conselhos tanto para os esposos quanto para as esposas, né? Em certa ocasião, um ocorrido aqui, isso faz muito tempo, né? Fiquei sabendo de uma história de que uma reunião familiar com amigos e tudo mais, estava ali casais e tal, né? A criatura da mulher não gostou de alguma coisa que o esposo falou, ela estava com um copo de água na mão, na frente de um monte de gente, ela simplesmente jogou a água no rosto do esposo. Qual é o esposo que vai amar uma mulher dessa, gente? Não tem como, não tem como, né? Ninguém é de ferro. Então, respeitem os maridos de vocês. Finalizando aqui, né, o último texto. Que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial buscarem juntos aprender de Jesus, a tornarem-se mais e mais imbuídos do seu espírito? Tá no Lar Adventista, na página 89. Eu vou ter que ler de novo. Uau, mais de 1 hora de gravação, meus irmãos. Eu espero que vocês cheguem até o final. Olha só, o que pode agradar mais a Deus, meus amados, do que ver os que assumem uma relação matrimonial? Então, olha o que agrada a Deus. Aqueles que estão dentro de uma relação matrimonial, Deus vê buscando eles juntos, juntos ao pé da cruz, né? Ver eles juntos aprendendo de Jesus, a tornarem-se mais e mais imbuídos do seu espírito. Oh, meus amados, imagina um casal juntos, os dois buscando juntos, não é assistindo Netflix, não é assistindo um filmezinho besta, não é assistindo juntos os dois ali comendo pipoquinha e assistindo aqueles videozinhos engraçados que eu sempre falo, não tem mais graça, o mundo está acabando, isso não tem graça. Vídeo engraçado não tem mais graça para o povo de Deus, nunca teve. Então, o que alegra mais ao Senhor, gente, é ver casais buscando aprender da palavra de Deus juntos, buscando aprender o quê? A ser imbuídos do Espírito Santo. É o esposo buscar a esposa e a esposa aceitar, né? Estar aí em estudos, unido com seu esposo, buscando aí ser imbuídos do Espírito de Deus. Que isso possa acontecer na família de vocês. Busquem ser imbuídos do Espírito de Deus, os dois juntos, e vocês serão felizes em nome de Jesus.